Seja bem-vindo ao canal Amantes da Matemática. Aqui é Armando Mambasa. Hoje vou aqui resolver uma questão do exame de admissão da UEM do ano 2020, o número 49. A questão diz o seguinte: um dos lados de um triângulo mede raiz quadrada de 6 cm. E os dois ângulos adjacentes a este lado medem 45 e 75 graus. Qual é a medida do menor lado deste triângulo? Então, fiz aqui o desenho, o triângulo, esbocei um triângulo aqui A, B e C. E diz que eu escolhi um lado qualquer, você também poderia escolher qualquer que seja o lado, pode pôr aqui ao lado. Eles não disseram qual é a posição e não disseram que tipo de triângulo é, mas nos deram alguns dados. Então, eu escolhi esse lado AB como sendo raiz quadrada de 6. E este lado, aí diz que os ângulos 45 e 75 são ângulos adjacentes ao lado de raiz quadrada de 6. Então, significa que estão no mesmo lado, ou seja, os vértices coincidem com o lado AB, o lado de raiz de 3. Agora, tenho aqui dois ângulos e falta este ângulo. Então eu primeiro tenho que achar este ângulo aqui para depois vermos o que nós podemos fazer. Então, este ângulo nós sabemos a soma de ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então a soma deste ângulo mais esse tem que dar 180 graus. Ou seja, tenho aqui θ mais 45 graus mais 75 graus tem que dar 180 graus. Daí, o θ mais 45 mais 75 vai dar 150 graus. E 120, certo? 120, não 150. Então, é igual a 180 graus. Daí, temos que o θ vai dar 180 graus menos aqui o 120, passa para o segundo menos, fica negativo. Então fica menos 120. θ vai dar 60 graus. Então temos aqui a medida do ângulo θ. Este ângulo aqui é 60 graus. Agora podemos usar o teorema do seno. Neste caso, vai ser, se nós temos, por exemplo, num triângulo, então para achar o lado oposto ao ângulo, nós vamos ter, por exemplo, nós queremos a medida BC, então ficamos com BC sobre o ângulo, o seno do ângulo oposto ao lado BC. Temos o seno do ângulo 45 graus. Seno de 45, neste caso é o ângulo A, que é igual a o seno, ou seja, este lado aqui AB sobre o seno deste ângulo aqui, que é seno de θ, também é igual a o seno, ou seja, AC sobre o ângulo B. Agora, aí diz que qual é a medida do menor lado. Atenção, o menor lado é o lado que é oposto ao ângulo menor. Então, nós temos aqui 45, 75, 60. Qual é o ângulo menor? O ângulo menor é 45. Então, o lado oposto ao ângulo menor 45 é BC. Então, nós temos que achar o lado BC. Nesse caso, vamos ter BC sobre o seno deste ângulo aqui A, que é o seno de 45 graus, vai ser igual ao lado, queremos achar, temos esse lado aqui, com este ângulo já temos, então fica o seno de θ, que é 60 graus, neste fica raiz de 6 sobre o seno de θ, que é 60 graus. Então, isto vai ser igual. Então, nós temos o quê? Podemos pegar aqui BC, produtos meios, passa este a multiplicar com este a multiplicar com este. Temos aqui. Então, ficamos com BC vezes o seno de 60 graus vai ser igual a raiz de 6 vezes o seno de 45
45 graus. Daí temos que BC vai ser igual a raiz de 6 vezes seno de 45. Já temos usando as identidades trigonométricas, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, isso sobre o seno de 60 graus. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, ficamos com o BC vai ser igual a raiz de 6 vezes raiz de 2 sobre, aqui vamos usar a inversa da segunda fração, ou seja, mantemos a primeira fração, que é este sobre 2, vezes a inversa da segunda. A inversa da segunda é raiz de 3 sobre 2. Então, ficamos com 2 sobre raiz de 3. Simplificamos o 2 com 2, então ficamos aqui. Temos mesmo índice, então podemos pôr dentro do radical, ficando com raiz de 6 vezes 2. Nesse caso, fica 6 vezes 2 sobre raiz de 3. Daí, BC vai ser igual a 12, raiz de 12 sobre raiz de 3. Então, aqui dentro nós podemos decompor este. Então, se a gente decompor o 12, ficamos com 12 por 2 dá 6. Por 2 vai dar 3, por 3, 1. Então, ficamos aqui com 2 ao quadrado vezes 3. Logo, ficamos com raiz de 2 ao quadrado vezes 3 sobre raiz de 3. Esse 2 aqui podemos tirar fora. Então, ficamos com 2 raiz de 3 sobre raiz de 3. Isso simplificamos, raiz de 3, então fica 2. Agora, a resposta temos aqui, BC, o lado menor, é igual a 2 centímetros. Essa aqui é a medida do lado menor com o problema que nós fomos dado. Se inscreva no canal e na próxima aula traremos aqui a resolução de mais uma questão do exame de admissão.